Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos ter aula de ciências no caderno 4, nas páginas 8, 9 e 10. Então, nós temos aí na página 8, recursos naturais. Tudo que o ser humano retira do meio ambiente, como o ar, a água e o solo, por exemplo, é chamado de recurso natural. Então, os recursos naturais, eles são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza. Os recursos naturais são classificados de acordo com sua disponibilidade na natureza. Então, eles são renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são repostos pela natureza, ou seja, eles são renovados pela natureza. Como exemplo, nós temos o ar, a água e a luz do sol. Os recursos naturais não renováveis demoram muito tempo para serem repostos, como o petróleo e os minerais. O ser humano vem utilizando os recursos naturais sem planejamento, e isso pode provocar escassez, ou seja, ausência desses elementos, principalmente os não renováveis. Os não renováveis são aqueles que, uma vez retirados do ambiente, eles não podem ser recolocados pelo homem. O petróleo é um dos recursos naturais não renováveis mais usados. É o material empregado na fabricação de uma infinidade de produtos, como gasolina e plásticos, sendo a fonte de energia mais utilizada no planeta. Pensando em preservar os recursos naturais, o ser humano ele tem tomado algumas atitudes, como procurar outras fontes de energia renovável, que energia renovável é energia que vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como o sol, o vento, a chuva e outros. E reciclar alguns materiais. Então, como estudaremos, mais adiante. Então, aqui nós temos a figura de um petróleo. Aqui, olha, a figura de um petróleo, que é esse aqui preto, que é uma fonte de energia mais utilizada em nosso planeta. Característica dos materiais. Os objetos que nos cercam podem ser produzidos por um ou mais tipos de materiais, que são escolhidos com muito cuidado, de acordo com a finalidade que o objeto vai ter. Para isso, é necessário que se conheçam as propriedades desses materiais. Por exemplo, objetos que precisam ser levados ao fogo devem aguentar altas temperaturas sem se deformar. Na página 9, nós temos propriedades dos materiais. Propriedades são as características dos materiais. De acordo com suas propriedades, os materiais podem ser úteis para exercer determinada função para o ser humano. Os materiais apresentam diferentes propriedades, então nós vamos conhecer algumas delas. Em primeiro lugar, nós temos aí resistência, que esse primeiro quadro aí que nós temos a figura de uma chaleira de alumínio, que o alumínio ele é um material resistente. Então, nós temos aí resistência. Dizemos que um material é resistente quando ele não se rompe com facilidade. O alumínio e o cobre, por exemplo, são usados na fabricação de panelas e assadeiras, por serem bem resistentes e não quebrarem com facilidade. Então, resistência quer dizer a propriedade de um corpo
que reage contra a ação de outro corpo. A flexibilidade é um material flexível quando pode ser dobrado sem se romper, ou seja, ele tem facilidade e ligeireza de se movimentar. A mangueira, por exemplo, é feita de borracha, um material que pode ser dobrado e ser enrolado sem se romper. Quer dizer, sem quebrar, né, e sem abrir a força, né, ele abre facilmente. Já a elasticidade, que é esse quadro aqui que nós estamos vendo, a mão de uma pessoa segurando aqui o elástico. É um material elástico, é aquele que volta a seu estado original depois de ser esticado. Bons exemplos são elásticos, borrachas e também alguns tecidos como a lycra, não é, que a gente estica e ele não quebra facilmente. Nós temos agora na página 10, transparência. Quando um material permite a passagem da luz, dizemos que ele é um material transparente. Um material transparente quer dizer que ele se apresenta com clareza. Então, um bom exemplo é o vidro. Então, nós temos aqui a imagem de uma taça. Então, essa taça aqui, ela é de vidro transparente. Então, ela se apresenta com clareza. Nós temos aí também dureza, que é a capacidade que um material tem de riscar outro. Então, é a medida da resistência que uma substância ela apresenta ao ser riscada por outra. Isso ocorre quando se movimenta um material mais duro sobre outros menos duro. Então, por exemplo, nós temos aqui o que? O quadro. O quadro aqui, olha, esse quadro aqui, ele é mais duro que o giz. Embora pensemos que o giz é que risca o quadro. Ocorre o contrário, é o quadro que risca o giz. Temos também a permeabilidade. Alguns materiais permitem a passagem de líquidos por eles. Então, quer dizer, é a qualidade dos corpos que se deixam atravessar por líquidos. Nesse caso, dizemos que são materiais permeáveis. A maioria dos tecidos, não é, algodão e esponjas, são permeáveis. Por que são permeáveis? Porque eles se conseguem atravessar. Já o vidro é impermeável, porque ele não se deixa atravessar por um fluido. Então, conhecer as propriedades dos materiais possibilita ao ser humano aproveitar melhor as características que eles apresentam para produzir objetos de acordo com sua utilização no cotidiano. Então, a nossa tarefa foi sobre recursos naturais, né, que são os recursos definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza. Então, logo mais à tarde, nós tiraremos as dúvidas. Então, como tarefa de casa, nós temos a página Nós temos a página 11 como tarefa de casa. Então, logo mais à tarde, nós estaremos juntos para a nossa videoconferência e tirar as nossas dúvidas. Até mais tarde.